meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha, Carolina França. E com esse cara, e com esse cara maravilhoso do meu lado, que é meu namoradinho, meu namorado, lindo, perfeito, meu príncipe. Não é encantado, é só príncipe. A gente veio aqui pra gravar um vídeo falando sobre como a gente se conheceu. Eu acho que é uma história que é engraçada, que ao mesmo tempo é muito rápida. E ao mesmo tempo que a gente vê a mão de Deus, a gente vê o cuidado dele com as nossas vidas, né? Então, vamos começar? Vamos. Então, começando pelo começo, a gente vai falar como que a gente tava antes da gente se conhecer. Eu, pra falar a verdade, nem queria namorar, nem tava pensando em nada disso, não. Uma amiga nossa em comum chamou a gente pra igreja. Me chamou pra igreja, na verdade. Pra ir numa festa surpresa do namorado dela, meu amigo de infância, assim, adolescência, a gente passou junto, dando junto. E aí eu fui pra esse evento na igreja. Chegando lá, eu nem quis entrar, porque eu tava querendo esperar o culto acabar, tava meio envergonhado. Só queria entrar mesmo na hora do fim do evento, que ia fazer a surpresa pra ele. E eu acabei que fiquei esperando, chegou no fim do evento, eu apareci lá, dei um abraço nele, mas fiquei com aquela vergonha toda. Eu nem tava me socializando muito no momento, eu só vivia trabalhando, nem tava muito ligado nessa parte, assim, tava nem me importando muito com isso. E aí acabou que, um pouquinho depois, ali, na festa de gala da igreja, a gente acabou se esbarrando, né? Não, detalhe. Tá, mas aí você vai não é esbarrar, né? Eu simplesmente, ele tava conversando com... Ela invadiu a roda, basicamente. A gente tava conversando e ela... apareceu. Brotei. Na verdade, ele tava conversando com essa nossa amiga em comum. E aí, o que acontece foi exatamente assim. Eles estavam conversando. E aí, eu entrei e falei assim, oi, dá licença, posso sentar aqui com vocês? Porque eu estava me sentindo meio sozinha ali. Então, eu falei, vou ficar perto de Clara e de Ricardo, porque são amigos em comuns. Mesmo que eu não conhecesse ele, eu ia me desenrolar, porque eu falo se me der liberdade. E aí, eu entrei na roda, me apresentei. Como falo. Tá, mas aí... vai pra minha parte, né? A parte de eu queria me relacionar, sabia que eu iria me relacionar com alguém, porque isso era uma coisa que Deus estava voltando a plantar no meu coração, né? Eu teria uma família, que eu casaria, que eu teria filhos e tudo mais. Mas eu, no momento, não tava, porque eu me curtia muito solteira, né? Então eu saía pra praia sozinha, eu comecei a andar, voltar a andar com os jovens da igreja, porque eu tive um tempo que Deus me colocou no secreto e me ensinou a voltar a ficar sozinha. Talvez eu acho que até pra depois entender o que ele tava vivendo, né? Então era igreja, casa, igreja. E não tinha saída, não tinha evento, não tinha nada. E eu acho que eu voltei a sair mais até por conta dele. Então eu acho que foi isso, assim. Então o capítulo 2 da nossa história acabou se conhecendo na noite de gala lá da igreja. Tava envergonhado, mas aí eu apareci. E a gente na roda, ela não tava na hora. E aí a gente conversando e ela simplesmente entrou, mal falou da licença, sabe? Invadiu, assim. E aí sentou, se apropriou do assunto, começou a falar, sei que é isso, sei que é aquilo. E eu fui escutando, né? Blá, 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 blá. Aí ela perguntou pra mim, e aí, você tá indo em qual igreja? Tá? Tem alguma igreja, alguma congregação? Eu falei... pergunta de crente, né? Crente faz esse tipo de pergunta. Aí eu falei pra ela, pra falar a verdade, não. Tô em igreja nenhuma, tô desigrejado, tô desmotivado, nem tenho ido à igreja, sei lá. Só fui, o último culto que eu tinha ido era antes da pandemia. Aí ela falou, cara, eu falei, eu também fui da batista a vida toda, mas acabei que eu ainda até hoje não me batizei, ainda não tive, como é que eu posso dizer, aquela relação muito forte com a igreja, que eu ainda não vivi igreja, essa que era real, né? E falei pra ela falou, não, calma, você ainda falou uma outra frase, que foi a seguinte, que eu acho que foi o que me impactou. Eu só ia porque eu tinha companhia da minha irmã. E aí foi quando eu... Aí ela chegou e lançou o coice. Ela tinha falado assim pra mim, é porque isso, você não viveu Jesus de verdade ainda. Não, mas eu ainda pedi desculpa, porque eu fiquei sem graça de falar isso. Tá. E ainda falei assim, eu nem sei se eu posso te falar isso. Eu fiquei toda com... Eu fiquei com detalhes nas palavras, né? Mas eu fui bem reta. Falei assim, eu acho que talvez seja porque você não viveu Cristo. Porque quando a gente vive Cristo, mesmo que a nossa irmã vá morar em outro país, a gente vai continuar indo à igreja. Porque o que importa é você vai à igreja pra buscar o Senhor e não pela companhia. E aí termina-se a noite de gala, a gente foi conversando esse tempo.
gente foi conversando esse tempo todo e aí papo vai, papo vem, né? Interessante, conhecendo ela, o que ela fazia da vida, e eu dizendo o que eu faço da minha vida também. E a gente foi encontrando os pontos em comum, aquela coisa toda. Conhecendo a pessoa, batendo papo saudável, um papo legal. Aí chegou no fim, eu ia dar uma carona pra meu amigo e essa namorada dele também. Ofereci carona a ela, que ia voltar de Uber. Falei, eu vou passar pelo caminho, eu posso te deixar lá, não tem problema. Já era tarde, era meia-noite, né, mais ou menos. E aí eu ofereci carona a ela ficou relutando, não, isso, aquilo. Acabou que entrou no meu carro. Detalhe, só entrei no carro porque Ricardo falou a seguinte frase: Carol, relaxa, ele não vai dar em cima de você. Fiquei assim, aí ele olhou assim, tipo, com aquela cara de não tava entendendo o porquê eu tava tão relutante. Aí ele falou, pô, nada a ver e tal, mas não é tão longe da minha casa, não custa nada te levar em casa. E aí foi quando eu entrei no carro, né? Entrou, sentou do meu ladinho no banco do carona e fomos. Primeira carona. Então essa primeira carona foi basicamente ali quando a gente estava se conhecendo. A gente teve um momento só nós dois dentro do carro. No caminho a gente foi conversando, ela foi falando das viagens e tudo mais. Mas pro fim da carona, quase chegando na rua da casa dela, eu fui falando da minha dificuldade com relação à igreja, com relação a frequentar e tudo mais, a me socializar no ambiente da igreja. E aí ela se identificou, se sensibilizou. No fim da nossa conversa, quando eu já tinha manobrado já para deixar ela de frente pro portão da casa dela, ela me propôs fazer uma oração comigo, orar comigo. Então eu propus, né, fazer uma oração com ele, e aí no carro a gente fez uma oração falando sobre o trabalho, profetizando a vida dele, para que ele tivesse um encontro com Jesus. E aí, ali, eu falei com ele para fazer uma dinâmica que normalmente eu costumo fazer para mim, né? E que foi isso que me fez viver muito bem a solitude. Que eu ainda cheguei a comentar para ele, é porque você não tá vivendo a solitude, você tá vivendo a solidão, você tá escolhendo viver a solidão. Solitude é quando a gente fica bem, né? Eu orei por ele, falei isso, e eu falei assim, faz o seguinte, então, no próximo dia livre seu, aí perguntei pra ele falou que seria no domingo, né, no próximo dia, vai pegar um bloco de notas e vai fazer 3 coisas que você gostaria muito de fazer no seu dia. E você vai ter que fazer um check no final do dia. E aí, eu acho que foi isso, né? Aí rolou essa oração, depois de ela também ter proposto essa dinâmica, essa maneira de, sei lá, tentar me motivar a fazer algum tipo de coisa, ser mais produtivo, coisa do tipo. Com relação ao que a gente conversou, a gente combinou de orar todos os dias. Todos os dias, 11 horas da noite. 11 horas da noite. Mas a gente orava do tipo assim, eu orava aqui em casa, e ela orava lá na casa dela, e depois eu falava, eu orei, mandava mensagem no WhatsApp, ela mandava. Um adendo, eu fiz assim. A oração, na verdade, a oração era basicamente pros meus, oração minha particular, sobre as minhas coisas, sobre a minha vida e tal, ela também. Só que eu já achava diferente o que tava rolando entre eu e ela. Já, Carolina. Eu só sugeri essa hipótese de a gente orar juntos, mas separados, né? Cada um na sua casa, não por telefone, não por áudio, porque eu costumo fazer isso com outras pessoas, porque eu tinha medo dele achar que eu queria algo com ele, por ser tão recente. Então eu fui, ao mesmo tempo que eu fui acolhedora, né, pro ministério, eu também tentei me segurar, porque a gente não sabe o que a pessoa do outro lado vai orar, vai sentir, né? Porque às vezes pode ser uma defraudação emocional. Então eu tinha muito medo de fazer isso com ele. E aí foi quando a gente começou a orar assim, né? Eu de um lado orando pelos pedidos que ele tinha me passado, né? Que era pelo trabalho, que era por ele em si, que era pra ele se encontrar com Deus. E ele já orando por mim. Então, a noite de gala tinha sido num sábado. No sábado seguinte, esse nosso amigo, ele ia pregar. Ele pregou no culto jovem. Eu fui, fiquei de ir porque ele tinha me falado isso. E eu tava doido pra ir, porque eu queria assistir a pregação do meu amigo. E aí, depois da pregação, rolou um pós-culto numa lanchonete. A gente foi lá comer hambúrguer e tudo mais, né? No fim da noite, a gente batendo papo, rindo, todo mundo junto lá. Eu conhecendo mais os jovens da igreja e tudo mais. No fim desse pós-culto lá, dona Carolina, em vez de trazer o cartão, né? Trazer a carteira pro pós-culto. E outro detalhe importantíssimo. E o celular dela tinha descarregado. Ou seja, eu fiquei zerada. Ela ficou zerada, ela não tinha como pagar. E aí eu ofereci meu cartão. O paga aqui, e aí depois você me faz o Pix, porque é só pra você não ter que sair sem ter que pagar, ou ter que pedir pra outra pessoa, porque tava todo mundo meio sem condição de fazer isso. Aí eu falei, não, pega meu cartão aqui, vai lá, passa e resolve o seu problema. E de novo, quando eu voltei pra casa, ela veio também carona comigo. Deixei ela em casa, a gente bateu o papo de novo. E desse sábado, a gente marcou no domingo, no dia seguinte. Quer dizer, a gente não, né? Ela me chamou pra ir pra praia. Eu e ela. Pra ir pra praia.
Mas aí que tá, eu chamei não pensando em algo. Eu chamei como uma colega mesmo. Falei assim, eu tava sozinha em casa, né? Tinha esse fato. Minha mãe tinha viajado. Então eu tava muito sozinha em casa. Ir à praia sozinha, eu acho que eu ia ficar meio mal também. Sabia que ele não ia fazer nada, porque ele não fazia nada aos finais de semana. Pra ele, eu falei assim, pô, então vamos à praia, já que semana passada você fez o checklist. Vamos manter seu checklist e tal. E vamos pra praia. Ele me buscou meio-dia, por volta de meio-dia, mais ou menos. Aí a gente foi no Multicenter, ele foi ver uma camisa pro cunhado dele. E eu fui almoçar no Multicenter, né, que é o shoppingzinho da cidade. E aí depois disso a gente foi na praia. E aí a gente ficou um pouquinho na praia. A gente ficou na praia, Então, batendo papo na areia, olhando o pôr do sol, tava bem agradável no dia. E aí a gente passou aquela tarde juntos, foi bem legal. A gente se conheceu um pouco mais. Nesse dia, sem querer, eu mandei um áudio e ele respondeu o áudio. Foi alguma coisa assim, no grupo das meninas. E aí as meninas falaram assim, quem tá aí do seu lado? Aí era ele. Mas um detalhe, ele ria assim, é porque as meninas sabiam que eu não andava de carro com qualquer pessoa. Então já podiam estar falando, você tá sentindo algo por ele, mas até então eu não tinha dado o braço a torcer, né? Então a gente começou a conviver mais, do tipo, eu tava indo nos eventos da igreja e dando carona pra ela de volta. E a gente se encontrando e tudo mais, batendo papo, me enturmando cada vez mais com o pessoal. Rolou um pós-culto na casa dela. E aí com os amigos, foi todo mundo pra casa dela, a gente comendo pizza, batendo papo, rindo, zoando. Foi maneira dessa. Só que o clima já tava meio estranho. Assim, o clima tava meio estranho porque, tipo assim, o povo já tava meio que percebendo que a gente tava saindo, fazendo as coisas juntos. Até então a gente não tinha nada. A gente só orava juntos. A gente só orava junto, mas eu não orava sobre, por exemplo, no caso Carolina, ela nem orava sobre a gente. Eu já orava, assim, pensando que podia acontecer alguma coisa. Ela não. Então o clima já tava meio estranho, o povo já tava zoando a gente ficar junto e tudo mais. E aí eu já tava sentindo nela também um movimento meio de vamos dizer assim, ela tava me dando mole. Essa é real. Eu já tava aberta, né? Ela tava aberta, ela já tava me dando mole. E aí eu tava achando já estranho, até as coisas que ela tava fazendo. Aí naquele fatídico dia eu cheguei, depois que eu cheguei em casa, lá pras 2 horas da manhã, eu mandei mensagem pra ela, falando assim, pô, tá muito estranho o que a gente tá tendo, porque eu não tô achando isso aqui normal. A nossa amizade não era mais aquela coisa de antes, a gente já tá parecendo meio pessoas que já namoram, que já tem relacionamento e tudo mais, tá ficando meio mais íntimo num nível diferente de uma amizade entre homem e mulher, que já é uma coisa difícil, existe, mas não tava isso. E aí ela falou, não, tá bom, então amanhã a gente resolve esse problema. Então a gente senta pra conversar. Literalmente senta pra conversar. Aí o que acontece? Isso era no sábado, da resenha pós-culto, né? Na casa dela, isso era no sábado. No domingo teve culto, escola bíblica dominical de manhã na igreja. E eu não fui, mas eles combinaram, os jovens, de ir pra praia depois da EBD. E eu fiquei de aparecer só na praia. Mas isso lá pra meio-dia, 1h da tarde. Aí, deu 2 horas da tarde, eu cheguei na praia. Praia muito lotada, apareci lá, o povo já tava indo embora. Eu também. E aí, o que aconteceu? 2 casais, Carolina lá e eu cheguei. E aí, sabe como é que é? Ficou par, o número ficou par. Carolina não quis ir embora. E aí, a gente ficou só em casais, assim. A gente até então não tinha nada, mas eu já tinha conversado com ela. Que a gente tem que ver esse tipo de coisa aí, tá meio fora do padrão. E aí, o que aconteceu? Que ela foi embora comigo, depois a gente ficou junto, só eu e ela, e aí que rolou o primeiro beijo. Gente, então essa aqui foi a nossa história até o nosso primeiro beijo. Se você curtiu o vídeo, curtiu essa nossa história, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Toca no sininho pra você ser notificado quando chegar o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, prazer em conhecer você. Beijos e até a próxima. Tchau!